Meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo a esse momento de partilha da Palavra de Deus. Neste dia 2 de novembro, dia de finados, nós queremos partilhar a Palavra de Deus do Evangelho de João, capítulo 11, de 17 a 27. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Meus irmãos, neste dia 2, neste dia em que celebramos os fiéis defuntos e somos inclusive motivados a rezarmos nesse dia pelos finados, pelos falecidos, dia importante também de visitarmos algum cemitério e rezarmos por aqueles falecidos ali. Essa já é uma prática muito antiga na vida da igreja. E nesse dia, o evangelho de hoje para nós é uma luz que nos ilumina diante da realidade da morte. Por quê? Porque nós cristãos cremos na ressurreição da carne, na ressurreição dos mortos. Olhando para o evangelho de hoje, vemos algumas características interessantes. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, que já tinha falecido há 4 dias, está lá sofrida, chorosa, com muitas pessoas chegando para consolar. Quando ela percebe e fica sabendo que Jesus chegou, ela vai correndo ao encontro de Jesus, lança-se aos seus pés, e a primeira coisa que ela diz para ele, qual foi? Uma acusação. Por incrível que pareça, ela acusa Jesus de ser o culpado da morte do seu irmão. Essa é a primeira reação diante da separação e da dor. É compreensível essa atitude de Marta. Ela diz para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É aquela necessidade que muitas vezes nós temos, diante da incompreensão da morte, de encontrar culpados, de encontrar motivos, de encontrar um porquê. Infelizmente, nem sempre nós temos explicação. Agora, o bonito de Marta é que ela não para nessa acusação. Ela começa dizendo para Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. É uma acusação. Mas logo em seguida, ela professa a fé em Jesus. Ela diz exatamente assim: mas mesmo assim, eu sei que o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. E a resposta de Jesus enche o coração de Marta: o teu filho irá ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Essa, meus irmãos, é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza. Nós ressuscitaremos no Senhor Jesus. Mas aqui eu trago um aspecto importante para você, que é a sequência da frase de Jesus. Jesus diz assim: e todo aquele que vive e crê em mim, mesmo que morra, viverá. Não morrerá jamais. Não morrerá, não terá a morte, a segunda morte, depois da morte. Viverá em mim. Daí eu me pergunto, será que nós temos vivido em Jesus? Paulo nos fala, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 26 e seguintes, que em Jesus nós nos movemos, existimos e somos. Nele nós vivemos. Para ressuscitar com Jesus, Ele que é a primícia da ressurreição,
Ele que ressuscitou por primeiro, nós também devemos viver nele, nos mover nele, existir nele. A nossa vida tem que ser uma vida vivida em Cristo, em Jesus, para que nós também, depois da nossa morte, gozemos da ressurreição. Se nós morremos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. Nesse dia, rezando pelos finados, pensando um pouco a respeito da realidade da morte, da separação que é temporária, porque é por um tempo que nos separamos daqueles que amamos, pensemos um pouquinho também, como eu tenho vivido a minha vida? Qual sentido eu tenho dado para a minha vida? Que pode ser breve, pode ser longa, independente disso, mas ela tem que ser vivida com significado. E a vida vivida com sentido é a vida vivida no Senhor. Que Deus abençoe e guarde você.